título dessa pregação é Temor a Deus. Eu vou discorrer um pouquinho aqui. Deus tem ministrado em meu coração há muito, não sei há quanto tempo, mas não é pouco, sobre esse temor, né? Com relação a mim mesmo, não com relação a ninguém. Eu falo, algo ainda falta na minha vida, eu preciso de mais alguma coisa, né? É lógico que a gente tem um crescimento contínuo, mas algo precisa ser mais intenso na minha vida. E Deus vem ministrando meu coração com relação a temor a Deus. O que é temor a Deus, né? Eu já preguei isso muitos anos atrás, de uma forma diferente, né? Tem uma passagem que é muito coerente com esse texto, que é: tudo que fizermos em pensamentos, né, atitudes e palavras, seja em nome de Jesus, é um temor completo a Deus, né? Mas eu tenho pensado nesses dias que a gente tem colocado muito a culpa na situação, no Covid, né? Mas eu falo assim, semana passada, cada domingo eu falo assim, mais uma semana e mais um culto. O que está sendo culto para mim? O que está sendo culto para a igreja, né? Por que eu digo isso? Não estou criticando ninguém, mas é que nós temos uma tendência a nos acomodarmos com qualquer rotina. O novo para nós é difícil, e até o novo de Deus se torna difícil, se a gente não se esforçar, se nós não nos disciplinarmos, não é mesmo? Então, eu vou dar um conceito de culto aqui para vocês, né? Culto é um ajuntamento solene com o propósito de glorificar a Deus, como disse o Juninho, de forma reverente e com muito temor. Veja como vamos falar dessa palavra temor, de uma forma reverente e com muito temor. E existem dois pilares, duas fundações na nossa caminhada cristã, basicamente, que a gente pode resumir, que seria o amor a Deus e o temor a Deus, né? É lógico que você já pensa em adoração, louvor logo vai pensar em adoração. Vou definir adoração aqui, né? Adoração é um amor, uma dedicação, dar louvor, honra, glória ao Deus, cultuar a Ele somente com respeito, reverência, admiração. Louvor é honrar, glória é exaltar, perceber a grandeza de Deus, né? Dar glórias a Deus. E você pode pensar em fé, em muitas coisas, mas basicamente a nossa caminhada é fundamentada em dois pilares principais: o amor e o temor. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou ler muita Bíblia hoje, porque eu tenho que fundamentar o que eu vou falar, não vou falar de graça, né? Mas não se preocupe, não vou cansar ninguém. Você ama Deus? Pensa, você ama Deus? Creio que todos vão responder que sim. E a segunda pergunta, você teme a Deus? Eu quero dizer para você que uma coisa não inclui a outra. São duas coisas distintas. Você amar a Deus e você temer a Deus. Eu preparando essa pregação, eu cheguei à conclusão, por que as pessoas saem da presença de Deus? E nós vamos entender daqui a pouco, tá? Então, amar a Deus e temer a Deus, ok? Eu vou pedir para vocês abrirem só a primeira passagem, depois eu vou ler sozinho. 1 João 4, versículo 18. Eu quero falar de um negócio aqui para vocês não confundirem isso com mais nada, tá? Só para a gente começar. 1 João 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós estamos falando de temor, mas aqui eu citei o amor. O amor lança fora todo o medo. O que eu estou dizendo nessa passagem? Porque o temor não é medo, ok? Ter temor a Deus não é ter medo de Deus. Essa passagem fala que o amor, perfeito amor de Deus, lança fora todo o medo.
que nos afasta da presença de Deus, que o inimigo tenta colocar no nosso caminho, ok? Então, só para começar, o medo não tem nada a ver com temor, ok? Vamos para a segunda passagem, então, em Isaías, não precisam abrir, eu vou lendo para vocês, Isaías 33, 5 a 6. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Haverá, ó Sião, repetindo, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro, Sião. Veja que ele engloba aqui neste temor 3 coisas. O quê? Salvação, sabedoria e conhecimento. Repitam comigo. Salvação, conhecimento, sabedoria. Então existe um armazém que Deus embute dentro desse nome temor. Cada uma tem 3 chavezinhas, né? A chavezinha, então, do conhecimento, da sabedoria e da salvação. Tudo isso está incluído no temor. O temor leva essas 3 coisas. Elas andam junto com temer a Deus, ok? Você vai adquirir isso se você temer a Deus. Então, vamos ver por que as pessoas são salvas. Ora, veja, porque temem a Deus. Não importa se conhecem ou não a Deus. Como é que fala assim? Deus olha o quê? Coração. Deus não olha o tempo que a gente tem de cristão, Deus olha o coração. Por isso que a gente se surpreende quando a gente ministra nos encontros e vê pessoas que nunca viram nada de Deus, porque ele vai lá com temor. E você se surpreende também quando vê pessoas que não se importam com Deus lá no encontro, passam indiferentes às vezes, e só vão se aperceber da presença de Deus lá no final do encontro, não é assim? Então isso é um temor que é gerado no coração da pessoa, um desejo, ok? Amor, então, versus temor. O que mantém o Senhor conosco é o fundamento do temor, né? Então, vamos começar pela primeira chavezinha, né? O princípio, né, de temer a Deus, que vai gerar, então, a salvação. Em Gênesis 19, 14, vai falar da história de Ló. Vocês lembram lá que Ló estava orando e Deus falou assim, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Ló vai conversando com Deus, enfim. E Deus fala para ele, se tiver um justo sequer, então não vou destruir, né? Eu vou livrar, quer dizer, eu vou destruir, mas vou livrar esse justo. Ora, Deus envia o anjo lá, e os homens são tão pervertidos que querem ter relações sexuais com o anjo. Mas o anjo lá faz um milagre, deixa o povo cego lá na frente da casa que eles estão hospedados, Ló, e o anjo, né? O anjo. Enfim, saem da cidade e o anjo dá o aviso, Ló, parta daqui imediatamente que Deus vai fazer juízo aqui. E Ló leva a sua família, mas os genros de Ló ironizam. Quando Ló fala para eles a situação, eles dão risada, ironizam. E o que acontece então? Por falta de temor, eles perdem o quê? A salvação. Ficam por lá. Assim como a mulher de Ló olhou para trás, né? Mas, paralelamente, Nínive era uma cidade que, posteriormente na história, veio depois a história de Nínive, era tão terrível quanto Sodoma e Gomorra, era comparado até como pior. Mas Deus fala para Jonas, olha, vá lá e pregue o meu nome, leve lá a minha salvação. E Jonas, meio contra gosto, né, um povo inimigo de Deus, prega da maneira irreverente, mas mesmo assim o rei se rende ao Evangelho, se rende a Deus, e leva todo aquele povo a se render a Deus. E que, por contrário de Sodoma e Gomorra, Nínive, então, tem as futuras gerações, que nós cantamos aqui, né, abençoe as futuras gerações, as futuras gerações por aquele temor momentâneo ali, naquele momento, são salvas, né? Venha conhecer então esse Deus. Então, temor gera salvação, ok? Em Atos 13, 26, o apóstolo Paulo, então eu quero mostrar aqui, fundamentar nesses versículos que eu vou ler,
que o temor não está restrito ao Velho Testamento ou Novo Testamento. Ele está nos dois, tanto na Velha Aliança como na Nova Aliança, ok? Em Atos 13, 26, Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, descendência de Abraão, está falando aqui para os judeus convertidos, e vós outros, os gentios, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Paulo está incluindo alguém mais além dos judeus, aqueles que temeis, né? Está o quê? Enviada a palavra de salvação, confirmando aqui, pré-requisito para ser salvo. Em Atos 10, 1, 2, vai falar da história de Cornélio, né? Olha só, aquele momento na igreja de Atos era o começo, né? E os judeus eram muito incisivos, eles não acreditavam que gentios, os incrédulos, seriam salvos. E Cornélio era um gentil, mas um gentil piedoso, temente a Deus, não era um judeu de sangue. E nenhum judeu naquele momento acreditava que Cornélio poderia ser salvo, então Deus deu uma solução para esse probleminha. Deus deu uma visão e mandou um anjo falar com Cornélio para que chamasse Pedro para falar com ele. E só assim Pedro foi lá, e Pedro mal começou a ministrar a vida de Cornélio, e Cornélio se rendeu ao Evangelho, né? Então, a disposição, o temor de Cornélio garantiu a salvação dele, ok? Mais uma passagem. E, irmãos, a gente tem que entender que a igreja, falando agora na nossa realidade, a igreja tem que andar no temor do Senhor para que nós voltemos a colher, ter uma grande colheita de almas. Vocês estão compreendendo? Orar é bom, é necessário, mas junto com a oração tem que vir andar o temor. Não adianta orar de boca, nós temos que orar com temor. E o temor tem que voltar a habitar no nosso meio. Se já habita, com mais intensidade ainda. Ok? Por que estou falando em colheita de almas? Porque o temor gera o quê? Salvação. Primeira chave, né? Segunda chave é a sabedoria. Em Salmo 111, 10, vai falar da segunda chave que o temor nos propicia, que é a sabedoria. 111. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela prudência, todos os que a praticam, o seu louvor permanece para sempre. E Provérbios 9, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é a prudência. Segunda chave, sabedoria. A parábola das 10 virgens nos ilustra isso. Havia 10 virgens, todas tinham na mão a salvação, concordam? Mas as tolas deixaram o azeite faltar, e as sábias tinham azeite de reserva. Quem que foi cear com o Senhor? As sábias, ok? Sabedoria, temor, sabedoria. E a terceira chave, né, dentro desse princípio, a chave do armazém de Deus, que vai, então, nós vamos vamos conviver, então, com o conhecimento através do temor. Ora, que conhecimento é esse? Gente, o conhecimento não é de ciências, não é de qualquer coisa humana, é o conhecimento de Deus, gerado através de intimidade, de temor. A intimidade, o temor vai gerar o conhecimento de Deus, conhecer a Deus intimamente, ok? Conhecer como Deus conhece as coisas, conhecer com a mente de Cristo, como diz lá em Romanos. E é a chave para saber, o conhecimento de Deus é a chave para saber o que Ele quer e a forma como Ele vê as coisas.
O tolo vê as coisas com seus olhos, mas o sábio, aquele que tem conhecimento de Deus, vê as coisas, as situações com os olhos de Deus. Amém? Então, a terceira coisa que a gente adquire com a chave do temor é o conhecimento. Provérbios 2:5 vai nos dizer: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ok? Temor ao Senhor, conhecimento de Deus. E vamos então falar um pouquinho de honra, amor e temor. Olha só, eu disse assim que os pilares principais são temor e amor. Mas várias coisas andam agregadas, ok? Vamos lá ver em Lucas 12, 4, 5. Carta de Lucas 12, 4 e 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos a esse deveis temer. Então, Jesus está falando aqui para não ter medo de ser perseguido. O homem, você não deve temer aquele que te mata, mas aquele que pode lançar a tua alma no inferno. Então, a gente tem que entender que Deus é juízo também, não é só amor, né? Então, temor a Deus. Deus é justo juiz, Ele é amor e governa tudo. E 1 Pedro 2,7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade... acho que não, desculpa. 1 Pedro 2,17, não é 7. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, amor, temei a Deus, temor, honrai ao rei, honra, né? Amém. 1 Pedro 1, 14 e 17. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro aqui está falando para os filhos da obediência, que somos nós, convertidos. Portai com temor perante a nossa caminhada, a nossa carreira de fé nessa terra, buscando a santidade. Temor tem muito a ver com adquirir santidade. Está super interligado, ok? 1 Coríntios 7, 1, a santidade no temor. 2 Coríntios, quer dizer. 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando nossa santidade no temor. Presta atenção, você não aperfeiçoa a tua santidade amando a Deus. O que a palavra diz aqui? Aperfeiçoando a vossa santidade no temor a Deus, ok? Então, por isso que a gente confunde muito. Eu amo a Deus, eu temo a Deus. Não é bem assim. Pode ser e pode não ser, tá? Ok? Então, dando uma pausa aqui, preparando essa pregação, houve um testemunho de um servo de Deus, né, em outro país lá, que ele caiu no seu ministério, caiu,
fez umas fraudes, uns escândalos, adultério, e ele foi até preso. E ele leu um livro na prisão do outro autor, de um outro pastor, que falava de deserto. E então se comunicaram, e esse pastor que escreveu o livro foi visitá-lo. Estou contando agora um testemunho de um servo de Deus na atualidade. Bem, chegando lá, esse pastor que escreveu, autor do livro, falou assim: mas fulano, em que ponto você caiu? Quando você deixou de amar a Deus, quando você adulterou, quando você fez fraude? Ele falou assim: não, presta atenção, eu nunca deixei de amar a Deus. Aí me caiu a ficha, eu nunca deixei de amar a Deus, eu apenas não temia a Deus, por isso que eu caí. E Deus teve misericórdia de mim e me trouxe aqui, para que eu não fosse para o inferno. Lá ele se converteu verdadeiramente, novamente, Será que assim pode dizer? Então, meu amado, a gente começa a entender por que as pessoas se afastam de Deus, por que as pessoas caem da presença de Deus. Será que não falta temor a Deus? O que é temor? É você não blasfemar, é você não escandalizar. Falando em prática diária, é você não escandalizar esse Deus que você serve. Com que você pensa coisas ruins, às vezes até com o que você fala e o que você faz, Como diz a palavra lá no começo, na introdução. Então você não pode escandalizar esse Deus, isso é temer a Deus. É você ter uma repulsa em ofender a Deus. Porque é muito fácil a gente dar vazão à nossa carne, não é mesmo? E depois a gente fala assim, como bom cristão, a gente fala assim: Deus, me perdoa, é só mais essa vez. Porque você sabe que Deus vai perdoar. Nós somos sem vergonha, Somos ou não somos? Nós somos filhos mimados e às vezes mal acostumados. Nós não medimos palavras ou pensamentos porque sabemos que Deus vai perdoar. Então essa falta de temor não gera avivamento, não gera novas almas, não gera salvação. Porque a igreja não tem mais temor. Não estou dizendo que nós não temos. Eu estou apenas ministrando sobre temor. Amém? Então, continuando. Todos os textos aqui, de Pedro e Coríntios, eles vão usar a palavra grega. Vocês vão até perguntar, mas como assim? Daqui a pouco nós vamos entender. A palavra grega para temor chama-se phobos, tanto em Coríntios que eu falei, como em 1 Pedro, que quer dizer, olha só, quer dizer alarme, atenção redobrada, obrigado, medo exagerado, terror, aquilo que fala de reverência e respeito. Ora, mas o Celso acabou lendo a palavra que temor não é medo, o amor lança fora o medo, mas esse medo que a palavra phobos no grego, no original, quer dizer terror, pavor, é um medo que não que Deus proporciona em mim, mas eu tenho em relação a Deus, estão entendendo? Eu tenho que ter pavor de pecar. Eu tenho que ter pavor de escandalizar o nome do Deus que eu sirvo. Eu tenho que ter esse terror, esse pânico. Eu não me sinto bem em fazer isso, estão entendendo? Esse é o medo que a palavra original quer dizer. Não é o medo que Deus não coloca medo em nós, pelo contrário, nós que temos que expressar temor dessa maneira. Não fica só em reverência e respeito, vai além disso. Vai você ter um posicionamento interno que te gera pavor em pecar contra Deus. Estou sendo bem claro? Amém? Então, você tem que ter esse posicionamento. Temor é um pouco mais que adoração e respeito. É uma vigilância contínua de pensamentos, atitudes e palavras. Amém, igreja? Filipenses 2:12. Eu estou fundamentando bem, eu sei que é cansativo, mas é para a gente sair daqui compreendendo verdadeiramente o temor, ok? Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e
tremor. Temor e tremor. Novamente falando em salvação, temor e tremor. E agora entra a palavra tremor, que no grego quer dizer tromos, quer dizer tremor, chacoalhar com medo. Quer dizer, ei, acorda, isso é para Deus, não é para você. Está entendendo? Esse é o sentido. Isso é para Deus, é para o Deus vivo. Existe um elemento de reverência santa e tremor no temor ao Senhor. Em Hebreus 12, 28 vai falar então, palavra tremenda em Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, nós, cristãos, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, ou em outras traduções, de modo aceitável, com referência e santo temor. Eu tinha observado umas traduções, nem todas falam santo temor, mas veja o final, com reverência e santo temor. Aí que então que eu concluo com vocês, se a reverência é apenas respeito, por que ele se refere então a santo temor? Ok? Existe algo mais dentro desse temor, não é só respeito, né? Então, nós servimos, né, retomando esse texto, nós serviremos a Deus de modo aceitável, com reverência e santo temor, ok? O Salmo 19, 9 diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Igreja, preste atenção, a igreja, vocês, nós não podemos existir com a igreja, só amar a Deus, sem o temor de Deus. A igreja não subsiste. Sabe por quê? Vou dar outro testemunho daqui a pouco. Deus é Abba, Pai, amor, porém Ele é fogo consumidor, juiz de toda a carne. Jesus também fala, permaneçam firmes até o fim. Lá em Tessalonicenses vai se referir à apostasia dos últimos tempos, falta de temor, ok? Temor não é ter medo ou ficar assustado com Deus. A intimidade não compatibiliza com medo. Você não pode ter medo e querer intimidade. Por isso que temor não é ter medo. Amém? Então, falando em igreja, a igreja não pode existir só dentro do amor. Mas ela tem que existir, ela consegue existir com o temor. Por quê, gente? Pensa. Acabei de falar que o temor gera salvação. Se cada um de nós só virarmos domingueiros e não tivermos uma vida de temor a Deus, não é pecado vir no domingo, glória a Deus, que bom, nós estamos cultuando ao Deus vivo. Mas se a gente virar apenas um religioso, o que acontece? Daqui a alguns meses ou ano, essas cadeiras vão estar pela metade. Você pode continuar amando a Deus. Deus é bom demais, eu canto que Deus é bom, Deus é santo, mas eu não tenho mais temor a esse Deus. E eu não tendo, você não traz. Deus não te usa mais para trazer ninguém aqui, porque a igreja perde o temor. Estão entendendo? Por isso que igrejas que um dia foram grandes se esvaziaram. Na Inglaterra as igrejas viraram bares, acabou-se o temor. A gente nem pode julgar que não ama a Deus, mas o temor acabou. Estão me entendendo? Então, há um testemunho de um pastor que a igreja está, olha só que similaridade, né? A igreja tinha 1000 membros, mais ou menos como a gente, né? Eu me assustei. Já veio um temor no coração. E esse pastor rebateu a palavra do pregador convidado exatamente nesse texto que eu iniciei. Falou, não, a nova aliança não precisa ter temor. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E assim ele influenciou a igreja. Bem, não sei, devo concluir que depois de algum tempo, a igreja murchou, porque o líder influenciou a igreja de uma maneira meio distorcida à luz da palavra de Deus, e essa igreja que era tão viva,
o próprio pregador voltou a ser engenheiro, ofício que ele fazia antes. E a igreja, porque faltou temor, interpretou a palavra da maneira dele, né? E esse pregador convidado diz que orou várias horas para saber se ele tinha errado ao ministrar, mas Deus não falou nada de diferente para ele. Ele continuou falando do temor, né? Então, a igreja que não tem temor, ela murcha, ela não prospera. Nós não podemos nos estagnar em manifestações que nós passamos. O encontro com Deus, cura. Não, a gente não pode parar aí. Nós temos que continuar temendo, com temor buscar esse Deus, porque novas coisas virão. Deus não tem muito para nos acrescentar. Amém? Então, a igreja que vive de manifestações passadas, não subsiste. Ela acaba murchando. Amém? Vamos em frente. Então, temor não é ter medo. Agora, presta atenção. Vamos aí passando da metade. Glória a Deus, né? O que é temor, gente? Presta atenção. Vou ler pausadamente. Vocês não vão guardar tudo, mas vão sentir algo bom. Deus deseja intimidade. Temor do Senhor são 10 definições de temor a Deus. Primeira, é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e a todas as coisas que Ele declara santas. Ok? Não profane o que Deus declara santo. 2, é atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra na sua e na minha vida. É atribuir o mais elevado lugar de honra na sua vida. 3, temor é atribuir ao Deus, tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua presença e da maravilha da sua palavra. Quantas vezes eu estou aí no banco até ignorando a palavra? Confesso, irmão, porque se torna rotina. Vou ler de novo. É tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua presença e da maravilha da sua palavra. Vou até dar uma pausa aqui. Esse pregador veio num congresso no Brasil e falou que tinha milhares de pessoas e ele entrou no púlpito e disse que não sentiu a presença de Deus. Eu pensei, como assim? O Brasil é avivado. Ele falou assim que as pessoas, como todo bom brasileiro, as pessoas cochichavam durante o louvor, as pessoas iam no bar, pegavam um cachorro quente, pegavam não sei o quê. Quase a gente não vê, né? Aqui não acontece. E etc e tal. Ele ficou olhando e orou a Deus e deram lugar de pregação. Depois ele falou que cantores maravilhosos, latinos, que cantavam muito bem, e quando ele pegou no microfone para pregar, ele parou e ficou olhando o público. E demorou 45 segundos para as pessoas ficarem olhando para ele. E daí ele começou a ministrar sobre o temor, né? E ele ministrou, e no fundo, resumindo a história, no fim lá da ministração, ele disse que ministrou 70 e poucos minutos, as pessoas tiveram visões de fogo. Por quê? Porque a atmosfera foi mudada e transformada por uma posição pessoal de quem estava ouvindo, de temer, receber aquela palavra e mudar de atitude, né? Então é isso, gente. A gente tem que estar atento e cuidar com a rotina e com o cotidiano, porque isso pode nos esfriar, ok? Quarto, temor é adorar apenas a Deus com um louvor apaixonado e ações de graças contínuas. Quinto, temor é amar o que Ele ama. Quem que Deus ama? Almas, vidas, né? Temor é amar o que Deus ama. A gente fala muito isso. Honrar o que Ele honra. Detestar o que Ele detesta. Pecado, né? Fazer do interesse de Deus o nosso interesse. Sexto, temor é uma disposição interna que produz, já falei, né? Produz medo, pavor e até terror diante de um simples pensamento que eu e você tenha de ofender a Deus.
Essa nossa atitude tornará impossível ao indivíduo pecar casualmente, completamente ou persistentemente. Vou dar outra pausa. A gente fala que quando a gente se converte, a gente não peca mais premeditadamente, a gente peca, eu já falei muito isso, a gente peca casualmente, porque daí a gente está sujeito a pecado pela nossa carne. A gente peca sem intenção. Mas ele fala aqui que um temor verdadeiro, genuíno, me corrigiu até nesse pensamento dele. Ele deve gerar uma disposição interna de não ofender a Deus, e isso vai levar a não pecar nem casualmente e nem persistentemente, que é o iníquo, que recai sempre no mesmo pecado. O cara que não abandona a pornografia e se diz cristão, o cara que não abandona o vício e se diz cristão, é o pecado persistente, né? Então essa disposição interna não deixa a gente pecar, nem casualmente, nem completamente, nem persistentemente, nem o menor pecado é visto de forma casual. Por isso Provérbios 16 vai dizer o seguinte: pelo temor do Senhor o homem afasta o mal. Pelo temor do Senhor o homem afasta o mal. Sétimo, temor é submeter a nossa vontade para abraçar a vontade de Deus completamente. Oitavo, temor é uma limpeza ou purificação que dura para sempre. Nono, não existe nada absolutamente enganoso ou corrupto no temor do Senhor. Não existe nada enganoso ou corrupto no temor do Senhor. E décimo, para finalizar, o temor do Senhor é uma manifestação. Olha que interessante. O temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo e é o deleite de Jesus. Vou confirmar na palavra. Vamos abrir todos? Isaías 11. Essa vamos abrir. Isaías 11, versículo 2 e 3. Olha que palavra tremenda. Amém? Isaías 11, versículo 2 e 3. Antes de ler, vou repetir aqui, ó. O temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo e é o deleite de Jesus. Repousará sobre ele, está falando de Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, do entendimento, o Espírito do conselho, da fortaleza, conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á, Jesus, no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isaías está falando de Jesus, porque Jesus, no momento que veio ao mundo, ele não veio para julgar, ele veio para salvar, ok? Na próxima vinda vai ser para julgar. Deleitar-se-á, então, deleite de Jesus. Então, o deleite de Jesus é no temor do Senhor. Por que vocês acham que a oração de Jesus era ouvida? Porque ele se deleitava no temor de Deus, no temor do Pai. Por que você acha que a minha oração e a tua às vezes não é ouvida? Falta temor. Não estou falando em tempo de resposta, às vezes vai demorar um pouco, mas também influi, às vezes vem mais rapidinho. Quanto mais temor, mais rapidez. Então uma coisa é a gente orar, outra coisa é a gente orar e ser ouvido por Deus. Estão me entendendo? Outra coisa é orar e ser ouvido. Jesus se deleitava no temor, por isso ele tinha oração atendida, amém? E isso é gerado em nós também pelo Espírito Santo, assim como fala aqui, repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor. O temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo, desde que nós desejemos, amém? Temor. Então Jesus se deleitava no temor, por isso, o que quer dizer deleite, gente? Ele tinha prazer no temor, ele tinha contentamento, ele tinha satisfação, ok? E vamos falar então antes de concluir e terminar, eu vou falar de alguns personagens bíblicos que exerceram grande temor. Há duas formas, então, antes de falar nesses personagens, há duas formas que
eu entendi aqui que a grandeza, a glória de Deus, dá louvor a Deus, está muito envolvido com o temor a Deus, né? E para você ser envolvido, conhecer essa grandeza, né? Temor gera conhecimento, recapitulando, salvação, sabedoria, né? Há duas formas diferentes de conhecer a glória, a grandeza de Deus, a manifestação de Deus. Primeira, através de nosso espírito, como? Pelo Espírito Santo que nós habita. E a segunda, através da contemplação da criação de Deus. Vamos, antes de falar dos personagens, confirmar essas duas palavras, para terminar. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, de trevas, olha que palavra tremenda, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Através de Cristo, do Espírito Santo, nós temos a iluminação do conhecimento da glória de Deus, né? E outra forma de conhecer a grandeza, a glória de Deus, é através da criação. Vai falar lá o salmista, no Salmo 145, versículo 10 e 11. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Aleluia. E então vamos falar desses personagens maravilhosos. Olha só. Primeiro, Isaías. Isaías, ele pregava o juízo do povo de Judá. Naquele tempo, Judá já estava dividido, o reino de Israel em Judá e Israel. Capital de Judá, Jerusalém, Israel, Samaria. Já estava dividido o reino. Isaías estava pregando juízo sobre o povo. Ai dos impenitentes, ai dos idólatras. Mas no capítulo 6, Isaías tem a visão do trono de Deus, aquela famosa visão que ele vê os anjos, os querubins com as asas. E Isaías agora, em vez de falar ai de você, ele fala o quê? Ai de mim, Senhor, pobre pecador de lábios impuros. Vocês estão vendo a dimensão como se torna diferente? Enquanto ele era um profeta usado por Deus e falava, ai de vocês, agora ele vê o tamanho da grandeza de Deus numa visão e fala, ai de mim. Como muda esse temor? Estão me entendendo? Outro personagem. Seguindo aqui, Moisés. Moisés precisa falar de tudo que ele presenciou. Ele presenciou águas se tornando em sangue, mar se abrindo, e quantas coisas vocês já veem na cabeça. Mas Moisés não parou por aí. Quando ele conduz o povo no deserto, ele quer mais. Ele quer conhecer mais essa grandeza. Ele fala, Senhor, eu não irei se tu não for com o povo. E eu quero te falar face a face. Deus fala assim, pera lá Moisés, eu vou contigo. Mas se esconde aí na fenda da rocha que eu vou passar. E você vai me conhecer. Então Moisés tem essa experiência tremenda, de tantas que ele teve. Essa foi a mais tremenda, porque ele conheceu a glória de Deus, através de uma brisa, sei lá, que passou entre a rocha. Mas Moisés, se olhasse, seria fulminado, né? Por isso Deus fala, entre na fenda da rocha. Então imagina o que Moisés sentiu, com Deus passando em cima dele, a glória de Deus. Né? No encontro a gente sente uma manifestação, fica tudo arrepiadinho. Já pensou que Deus, o que Moisés sentiu nessa hora? Então é a sede, é o temor. Outro personagem, Jó. Jó era um cara, segundo Deus, um dos caras que mais piedoso, mais justo, mais, né? E Jó sofreu todo aquele processo e no fim, vocês conhecem, ele fala assim, Deus conhecia de ouvir falar, agora eu te contemplo. Quer dizer, agora eu sei mais quem você é. Eu ouvia que Deus era bom, que Deus era justo. Agora, minha face te contempla, né? Meus olhos contemplam a ti. João,
Olha aqui João. João era considerado o melhor amigo de Jesus. Quando Jesus parte, ele fala: João, toma a minha mãe, agora é sua. Né? A intimidade que João, agora a minha mãe é sua, cuida dela. Eu vou partir. E lá, muitos anos depois, na ilha de Patmos, João velhinho teve a visão da glória de Deus. Ele já nada mais escreveu Apocalipse, né? Ele teve a visão de Jesus com os olhos de fogo, canela de bronze, aquele Jesus, né? Maravilhoso, grandeza imensa. João teve a visão da glória de Deus, intimidade, temor. Ele teve a visão, conhecimento a mais da glória de Deus, essa grandeza de Deus. O que eu quero dizer com isso, meus amados? Para terminando, né, eu vou terminando de pouquinho em pouquinho, né, mas eu terminando. O que eu quero dizer com isso? Né? Não há presença de Deus sem um temor reverente, sem um respeito máximo por Deus. Então, eu espero que na próxima vez que eu pisar aqui no templo, né, lógico, no tempo que a gente se reúne, mas o temor é diário. Eu espero que eu tenha um comportamento melhor. Amém? Eu, falando de mim. Não existe presença de Deus sem temor e respeito máximo por Deus. Não dá para ter temor do Senhor se você não entender a grandeza dele. Vocês estão entendendo por que eu falei desses personagens? Até aqui, eles tiveram entendimento do Senhor. Depois de eles tiverem experiências que viram a glória de Deus, eles entenderam a grandeza, o temor aumentou, deu um up. O temor aumentou muito, né? Então não dá para você cobrar temor de uma pessoa que não conhece a Deus, de uma pessoa que não conhece a palavra. Se nós conhecemos a palavra, falta temor, quanto mais uma pessoa que não conhece. Quanto mais um encontrista que está chegando lá no encontro com Deus. Mas aquele temorzinho que ele tem no coração vai gerar em Deus uma compaixão e vai trazê-lo à presença. Né? Tantas pessoas que a gente vê resgatadas, né? Tantas pessoas têm experiências tremendas lá no encontro e depois continuam. Basta continuar alimentando esse temor. Então, não dá para ter temor se não entender a grandeza, não tiver intimidade. Quanto mais intimidade, mais entendimento. Embora né, é lógico que, por outro lado, embora a gente não tenha o pleno conhecimento de Deus, a própria palavra diz que seus mistérios são insondáveis. A gente não tem acesso a tudo que Deus é. Nós só vamos entender isso na glória com Deus, mas a gente tem que ter a compreensão que Deus quer sim, que nós caminhemos de glória em glória, como diz Paulo lá em Coríntios, caminhamos de glória em glória. Não podemos estagnar, para que nosso conhecimento, o nosso temor, o nosso entendimento de Deus nos leve cada vez mais próximos a Ele, amém? É isso, amados. Concluindo, não há presença de Deus sem temor e não dá para ter temor sem compreender a grandeza de Deus. E terminando, né? Só para lembrando que eu falei, que eu concluí aqui no meu estudo, temor gera presença de Deus, manifestação de Deus, que vai gerar avivamento, que vai gerar vidas para Jesus, amém? Falta de temor vai gerar ausência da presença de Deus, a igreja se estagna e as pessoas deixam de ser atraídas pela presença, porque a presença se foi. Amém? Amém não, né? Entendam esse entendido? Então a falta de temor, a ausência de Deus, não é nada bom, né? Amém, amados? Essa palavra que Deus me colocou no coração, eu espero que vocês tenham compreendido 40% do que eu falei. Já é muito, muito bom. Essa palavra bateu muito forte no meu coração. Como eu disse, eu já havia algum tempo questionando, conversando com Deus, questionando situações. Eu sou uma pessoa muito reflexiva.